Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Muito bom dia 5 de dezembro de 2024. Muito bom dia na medida do possível, depois do que a gente viu ontem no estádio do Morumbis, São Paulo sendo derrotado pelo time do Juventude, que estava brigando pela sobrevivência na Série A e conseguiu, né? Mais um time que o São Paulo conseguiu manter na Série A. Depois do Grêmio, no final de semana, ontem aí então, o São Paulo garantiu outro time na Série A da próxima temporada, que é o Juventude, tá? Vamos falar bastante sobre isso, então vamos para as manchetes aqui do Tricolor em Notícias, tá? Zubeldia cobra gestão e quer 5 reforços para 2025. Eu quero ver se primeiramente você vai ficar para 2025, né, Zubeldia? Porque olha, realmente tá começando a ficar difícil de aturar para quem gosta de você. Para quem não gosta, já tá pedindo a sua cabeça, hein, amigão? Do céu ao inferno. Luciano faz gol, reclama dos companheiros e polemiza dizendo que não sabe se fica para a próxima temporada. É outro também que quer holofote, né? Não fez nada no jogo inteiro, lógico, fez o gol ali, né? Depois de uma jogada ali do William Gomes ali pelo lado esquerdo, né? O Luciano acabou diminuindo o placar para o São Paulo contra o Juventude, mas na entrevista ali no pós-jogo, ele acabou confirmando aí que não sabe se fica para a próxima temporada. Luciano, faz o favor, traz uma proposta e tchau. E depois da derrota vexatória, Portal, parceiro da diretoria, solta a notícia do Camisa 10 para 2025. O sonho da gestão Júlio Casares para vestir a camisa 10 do São Paulo em 2025. Depois de tudo que já falaram, depois de tudo que fez, essa diretoria ainda insiste. E ainda vê Portal parceiro aí soltar um tipo de notícia dessa depois de uma derrota vexatória do São Paulo. É uma coisa totalmente inacreditável. Sabe quando o termo cortina de fumaça encaixa? É exatamente isso daí. Vamos comentar, lógico, vamos comentar sim. Então vamos lá, então, se prepare porque está no ar mais um Tricolor em Notícia. E vamos começar a falar então do Zubeldia, né? Que pediu 5 reforços da diretoria do São Paulo e diz, abre aspas, temos concorrentes com mais dinheiro. O treinador comenta também a possibilidade de perder o Luciano e projeta 2025 muito difícil. O técnico Luiz Zubeldia quer 5 reforços para o São Paulo na próxima temporada. Depois da derrota por 2-1 para o Juventude nesta quarta-feira no Morumbis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador argentino explicou a necessidade por novos jogadores para aumentar a qualidade do elenco tricolor. Insatisfeito com a atuação do tricolor nas últimas rodadas do Brasileirão, Zubeldia disse que sua equipe chegou ao limite do que pode apresentar. Alertou a diretoria para a importância de contratar reforços e destacou a necessidade de manter Luciano no elenco, depois de o atacante deixar seu futuro em dúvida. Abre aspas. A direção sabe o que eu penso de Luciano. O Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano não ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não. A equipe precisa de 5 jogadores no mínimo. Precisamos de mais 5 jogadores para completar o que temos. E não porque alguém vai embora. A situação não é fácil. Sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso permite ter mais força. Continuando aí, palavras do Zubeldia ontem na coletiva pós-jogo, tá? Abre aspas. Então, para nós, como no caso de Luciano, nós precisamos de reforço
e faremos todo o possível para ter, porque o próximo ano será tão difícil quanto esse. Desde o Paulista será difícil. O Corinthians melhorou muito, com muitas contratações. O Palmeiras, a gente sabe o projeto que tem. O Santos subiu, Bragantino é forte. Depois disso, teremos Libertadores, Brasileirão. Tudo difícil, fecha aspas, disse aí o Zubeldia na coletiva, tá? Preocupado, Zubeldia está insatisfeito com as atuações do São Paulo na reta final da temporada. Mesmo com a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem e a garantia de terminar o ano em 6º lugar do Campeonato Brasileiro, o treinador argentino não esconde a insatisfação. Garantido na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo perdeu por 2-1 para o Grêmio no último final de semana, fora de casa, e para o Juventude nessa quarta-feira, no Morumbi. A maneira como o tricolor se comportou nos 2 jogos depois de se classificar para a competição continental desagradou Luiz Zubeldia. E já está na cara, e a gente já vem comentando aqui nos vídeos e nas lives aqui do canal que esse elenco já está de férias. Tem um exemplo aí do Caleri, né? Quase praticamente que 1 mês aí fora do time porque está sentindo dores. Dores na perna. Tá, mas que dores? Ninguém explica, ninguém fala se é lesão, ninguém fala a real lá no São Paulo. E a gente sabe, esses jogadores aí já estão pensando nas férias. Enquanto isso, nós, torcedores, né, ficamos aí passando raiva, ficamos putos da vida aí, assistindo aos jogos do São Paulo, vendo aí uma entrega 0. Fora de casa, dentro de casa. Hoje não interessa aonde o São Paulo joga, que sempre é uma entrega 0. E o Zubeldia tá reclamando exatamente sobre isso daí. Abre aspas para ele, tá? Eu sei que já estamos numa posição que já garantimos a classificação direta. Não perderemos a 6ª posição e, inconscientemente, isso faz não estarmos 100% como equipe, como jogo. Mas depois, quando começa o jogo, quando sofremos os gols, começa a reação. Nós ligamos e acho que o São Paulo sempre precisa dar um pouco mais nos jogos, senão não alcança o melhor. Nós temos bons jogadores, mas precisamos dar um pouco mais sempre. E hoje, lamentavelmente, não estamos dando esse ponto a mais. E te digo que é 100% pela situação que estamos. Quando acontece dessa forma, me dói, pois eu sei que isso não muda nada na temporada, mas me dói. E dói para os jogadores, por conta dos torcedores que vêm aqui. E essa dor que tenho agora, pois sempre que jogamos em casa eu falo para darmos um show, apresentarmos um bom futebol para vencer. Mas esta partida e contra o Cuiabá foram as piores partidas da minha gestão no São Paulo. Hoje assumo a responsabilidade, pois sou o treinador da equipe, completou aí o técnico Luiz Zubeldia. O São Paulo se despede do Brasileirão no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. O time carioca precisa apenas de um empate com o tricolor para comemorar o título do Brasileirão. Lembrando aí que o Botafogo acabou vencendo o Inter, né? E o Palmeiras, que saiu atrás do Cruzeiro, perdendo, acabou virando o jogo. Então, ainda está tudo em aberto. 3 pontos de diferença entre Botafogo e Palmeiras. E o próximo jogo do São Paulo é contra quem? É contra o Botafogo. Um empate, 1 ponto, dá o título ao Botafogo. Mas e o São Paulo? Será que a gente vai ver essa mesma atitude do São Paulo em campo lá no Rio de Janeiro? Contra o Botafogo? Líder do campeonato e para ser campeão do Brasileirão? Ou a gente vai esperar agora, na última rodada, um time aguerrido? Um time querendo ganhar o jogo? Aí ia ser muita sacanagem, né? Aí é jogar contra a instituição. Aí é jogar contra a história do clube que tem contra o rival verde. Porque o Palmeiras, por incrível que pareça, além de fazer a sua parte na última rodada, precisa vencer, vai ter que torcer para o São Paulo ganhar do Botafogo para se consagrar campeão, ou então tricampeão brasileiro em sequência, coisa que só nós
São Paulinos, só nós, o São Paulo Futebol Clube tem na história do Campeonato Brasileiro. Quero saber aí da sua opinião sobre essas palavras do Zubeldia, né? Deu para entender aí que ele ficou meio puto e ele sabe que essa equipe ela não vai entregar mais e não vai entregar mais até porque já está classificado, então o objetivo da equipe já foi alcançado e ninguém vai passar mais o São Paulo. Então, por causa disso, os caras pararam de jogar bola. Por causa disso, os caras tomam vexame e tomam um baile dentro de casa para mais de 30 mil guerreiros que foram no Morumbi ontem. Para mim, isso é falta de vergonha na cara. Para mim, isso é uma falta de respeito com a camisa do São Paulo e com a instituição São Paulo Futebol Clube. E agora, que era para estar lá, para chegar junto nesses caras, um diretor de futebol, o nosso presidente, aonde está? Aonde está o nosso presidente? Está na Inglaterra, vendo outros assuntos, nada referente a São Paulo Futebol Clube. Então, mais uma vez a gente vê essa diretoria jogando contra e sempre deixando a instituição em segundo plano. Comente aí o que você achou dessas palavras do Zubeldia. Comente também se você quer a continuidade do Zubeldia ou chega. Zubeldia tem que ser mandado embora. Faz aí o exemplo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu a final da Copa do Brasil, perdeu a final da Libertadores e nessa rodada aqui perdeu de novo. O que os caras fizeram? Mandaram o Milito embora, velho. Por mais que ele tenha feito um bom trabalho, cara, na hora que mais precisou, o cara foi um bunda mole. Foi cuzão. E o Zubeldia está sendo a mesma coisa. O Zubeldia, ele está sendo covarde. Ele parece, ou pelo menos transparece, quando a gente assiste um jogo do São Paulo, parece que o time não quer ganhar. Será que é os jogadores dentro de campo ou tem coisa fora de campo também? É a comissão técnica que pede isso. Mas só de ele saber que o time não vai para cima e nem para baixo e já cumpriu o objetivo, e ele sabe que os jogadores não estão dando 100% dentro de campo, então por que mantém esses caras? Por quê? E qual o objetivo de manter esses caras dentro de campo se eles não estão dando 100%? Tem mais gente querendo jogar. Tem mais gente querendo ter oportunidade. Vamos ver se acontece isso contra o Botafogo, tá? Então, dá uma moral, comenta aí sobre esse assunto, fechou? E vamos falar então agora de Luciano, né? Até o Zubeldia chegou a comentar aí, né? Sobre o Luciano, né? Referente aí essa entrevista. E agora a gente, lógico, vai passar aqui os detalhes aí da entrevista, dando as aspas aí pro nosso camisa 10, Luciano, que de camisa 10 não tem nada, só tem um número nas costas e que acabou ainda fazendo gol ontem, né? Não é verdade? Luciano reprova gols bobos sofridos pelo São Paulo e não garante permanência em 2025, tá? Luciano pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do São Paulo. Nesta quarta-feira, dia 4, o camisa 10 não garantiu a sua permanência no Morumbi em 2025. Após a derrota para o Juventude, o meio atacante disse que o clube precisa focar no último jogo para depois saber quem ficará na próxima temporada do clube. Abre aspas para Luciano. Agora é ir para o último jogo, depois ir para as férias. As férias está no vocabulário dos jogadores do São Paulo. Isso você não consegue tirar. Continuando as palavras do Luciano. Ver quem vai ficar no ano que vem e fazer uma boa temporada. Não sei, entre aspas, se fico em 2025, fecha aspas, disse aí o jogador camisa 10 ao repórter do Premier, tá? Desde 2020 no Tricolor, o Luciano tem 85 gols
em 261 jogos. O camisa 10 foi importante nas conquistas do Campeonato Paulista em 2021 e da Copa do Brasil em 2023. Peraí, que tem alguma coisa errada aqui. Importante na conquista da Copa do Brasil em 2023? Nos jogos mais importantes, foi sacado do time pelo Dorival e o time andou melhor. Lucas chegou voando, representou e tudo mais. Lógico, teve participações importantes na campanha da Copa do Brasil? Teve. Mas no momento crucial, naqueles jogos finais, da reta final da Copa do Brasil, Dorival talvez fez a melhor coisa que ele fez quando esteve no São Paulo, que foi ter sacado o Luciano do time titular, porque já desde aquela época ele já não estava jogando mais nada, tá? Analisando a partida, o atleta lembrou do jogo contra o Grêmio no último final de semana, ao falar de gols bobos sofridos pelo time. Abre aspas para Luciano. Segundo tempo foi a mesma coisa que aconteceu contra o Grêmio. A gente desliga do jogo e acaba tomando os gols. Gols bobos que a gente pode evitar. Contra os times que lutam para não cair, é difícil reverter. Entendo a frustração de todo mundo. A gente também fica chateado, porque queria terminar a temporada ganhando em casa. Mas, infelizmente, não deu. Fecha aspas, finalizou aí o Luciano. Então, cara, sabe, é complicado demais, velho. Ele dá uma declaração, talvez ali de cabeça quente e tal e tudo mais, falando que se não sabe que se fica, né? Perguntado ali, né, na entrevista. Então, Luciano, essa é a minha opinião e essa é um conselho que eu dou pra você, Luciano. Um conselho de amigo, tá? Não vou cobrar nada pra você, tá? Faz o seguinte, chama o seu empresário, fala então, mano, tô cansado, eu acho que o meu ciclo aqui no São Paulo já foi, quero sair aí com a camisa 10 antes que chegue outro camisa 10 e eu perca espaço e acabe no ostracismo do banco de reserva, coisa que ele odeia. O Luciano não gosta de ficar no banco de reserva não, hein? Ele já deu entrevista pra TNT falando, perguntado se, Luciano, o que você prefere? Você prefere ser titular ou você prefere começar no banco de reservas, entrar no jogo, fazer o gol e dar a vitória para o São Paulo? Você sabe o que o Luciano respondeu? Ele falou que preferia ser titular da equipe. Então, já tá aí. Então, quer dizer, ele coloca o ego dele, os objetivos dele à frente do coletivo. Porque se ele prefere ser titular da equipe, mesmo jogando mal, do que começar na reserva, entrar, fazer o gol, dar a vitória para a equipe e ajudar o coletivo, ele não prefere isso. Então, Luciano, é um conselho de amigo aqui, é um conselho de um torcedor apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. Chama o empresário, falou, ó, parceiro, chega aí, mano, vamos conversar, vamos marcar uma reunião, um almoço. Sabe aqueles árabes que vieram atrás de mim o ano passado? Será que ninguém tá mais interessado ainda? Procura aí, faz uns contatos, porque meu ciclo acabou no São Paulo. Eu quero sair do São Paulo. Quero sair enquanto eu sou o titular da equipe. Quero fazer um pezinho de meia. Quero aí deixar um dinheiro para o São Paulo, até porque ele tem contrato até um pouco mais longo, 26 ou 27, se não me engano. Então faz isso, Luciano. Se você não está contente, se você está reclamando, e olha, todo jogo a gente vê e repara o Luciano reclamando dos companheiros dentro de campo. Às vezes ele dá um passe errado e ainda ele reclama do companheiro. Então, sabe, pra mim, eu acho que já deu, tá? Luciano já foi o ciclo dele. Então, chama no tete a tete ali o empresário, traz uma proposta lá pro Belmonte, pro Casares, faz negócio, velho, e vaza. Vaza. Faz um favor pra mim e pra muitos torcedores do São Paulo que agradecemos os serviços prestados, temos gratidão, mas a nossa gratidão é em forma de
obrigado, e não um cabide de emprego para você ter aí ganhando muito dinheiro todo mês. Para quê? Para não fazer nada dentro de campo. Só reclama, reclama e reclama. Ah, e puxa o calção também. Comente aí o que vocês acharam dessa frase aí do Luciano, falando se vai ficar, se não vai ficar. Você ficaria com o Luciano para a próxima temporada? Ou você vai na minha ideia? Traz a proposta e tchau, que o ciclo já se encerrou. Quero muito saber da sua opinião. Comente aí no campo dos comentários. E agora a gente vai falar da matéria polêmica. Exatamente, matéria bem polêmica, postada ontem, logo após o jogo do São Paulo, logo após aí a derrota vexatória do São Paulo. Uma derrota horrorosa, mais um jogo ridículo, de todo mundo, dos caras dentro de campo e da comissão técnica também, dos seus Zubeldia, dos seus auxiliares, esquema tático engessado, a permanência dos medalhões e dos tais líderes do elenco. Esse daí ele não muda, esses daí ele não tira. Mas, com tudo isso acontecendo, com a derrota, último jogo da temporada no Morumbi, com derrota para time que está brigando para não cair para a Série B, vindo de derrota para o Grêmio, aí o portal parceiro da diretoria, lógico, porque tem que fazer a agenda positiva. O presidente não está aqui no Brasil, está na Inglaterra, mas tem que fazer agenda positiva, tem que garantir as entrevistinhas bem diferentinhas no final do ano. Até porque, não é verdade, jornalista, apresentador, diretor de programa e o caralho a quatro precisa levar o leite para as crianças, não é verdade? Só que leva de um jeito muito estranho, totalmente contrário do que pensa a torcida do São Paulo. Atrás de camisa 10, São Paulo trata Oscar como plano A para 2025 e tenta fechar negócio. Essa eu vou dar os créditos para Eduardo Afonso com a redação da ESPN, tá? A busca do São Paulo por um camisa 10 para a próxima temporada tem um nome preferido nos bastidores: Oscar. Revelado pelo próprio clube no fim da década passada, inclusive na mesma geração de Lucas Moura, o meia de 33 anos está em fim de contrato com o Shanghai Port da China e tem sido sondado pela equipe do Morumbis, assim como outros nomes no mercado. Detalhe, hein? A ESPN apurou que as negociações entre Oscar e São Paulo, inclusive, já estiveram mais próximas, mas esfriaram por conta de um problema familiar do jogador. Nos bastidores, o tricolor não trata a conversa como encerrada. O interesse são paulino pelo meia faz parte do planejamento para a próxima temporada. O técnico Luiz Zubeldia deseja ter um camisa 10 mais clássico, a fim de variar a maneira de jogar do clube ao longo dos campeonatos. O número 10 pertence no momento a Luciano, que não é visto por Zubeldia como esse armador clássico. Porra, pelo menos isso, né? O atacante, por sinal, não descartou a possibilidade de deixar o São Paulo ao fim do ano, em declarações após a derrota para o Juventude nesta quarta-feira, que foi o assunto que a gente acabou de comentar. Oscar, então, aparece como favorito da diretoria para reforçar esse setor. Nem mesmo a saída turbulenta dele em 2010, quando conseguiu a liberação judicialmente para assinar com o Internacional, impede o movimento de tentar repatriar o jovem revelado em Cotia. Aos 33 anos, Oscar vive grande fase lá na China, onde atua desde 2017, quando deixou o Chelsea da Inglaterra. Na atual temporada, o brasileiro marcou 16 gols e deu 29 assistências em 39 jogos. Além de um meia armador, o São Paulo também deseja contratar 2 laterais, um direito
e um esquerdo. Para a posição, o favorito é Wendel do Porto, que deve ser liberado ainda em janeiro para retornar ao futebol brasileiro. Essa do Wendel também, olha, tá seguindo o mesmo roteiro que teve Alexander, hein? Cara, eu não tô botando uma fé, gostaria muito, claro, que o Wendel chegasse no São Paulo, né? Um ótimo lateral esquerdo, uma posição que a gente não tem, porque ontem a gente viu no jogo que o Patrick é um 0 à esquerda. Você sabe o que significa um 0 à esquerda? Não vale nada. Não vale nada. Mais um jogo horroroso do moleque que já faz sei lá quantos anos tá no profissional, só que nunca tá pronto. Só tem essa desculpa. Mas é um garoto que não tá pronto ainda. Esse daí não vai ficar pronto nunca. Não vai ficar. Não é jogador para jogar no time profissional do São Paulo. Na base, poderia ser, como foi. Mas no profissional, não dá. É sem chance. E sobre aí o Oscar, matéria da ESPN aí, né, do Edu Afonso, que eu gosto bastante, tá? Gosto bastante mesmo. Eu acho que é um repórter que tem uma baita de uma credibilidade, conhece bastante gente lá dentro do clube, faz um trabalho sério, mas, porra, Edu, fazer uma matéria dessa, falando de Oscar, depois de uma derrota vexatória do São Paulo, no último jogo da temporada no Morumbi, não tem nexo, amigão. Não tem nexo. Isso eu só posso dizer que foi praticamente quase que mandado soltar uma matéria dessa para não repercutir tanto assim a derrota do São Paulo. Você vai me desculpar, Edu, mas estou sendo sincero com você, tá? Gosto muito do seu trabalho, mas essa matéria aqui, logo depois que saiu, logo depois que acabou o jogo, tem um horário aqui, 11 horas e 18 minutos. O horário que saiu essa matéria. Tinha acabado de acabar o jogo do São Paulo. Então não tem nexo. Pra mim, Drex, o que você acha do Oscar? Não vem, velho. Não vem. Ele viveu todo esse ano aí tratado como um rei lá na China. Qual é o melhor lugar para ele jogar bola, já que ele quer sair lá da China? Ele não tem mercado na Europa mais. O Brasil vai tomar pancada pra caramba aqui no Brasil. Tem toda a parte de segurança, violência, que a gente sabe que acontece. Esses jogadores que ficam muito tempo fora, sempre colocam praticamente em primeiro lugar esse quesito. E já foi muitas vezes noticiado que ele quer jogar nos Estados Unidos. Tem proposta para jogar lá nos Estados Unidos. E vai continuar ganhando milhões se ele for para lá. Agora, ele só volta para o Brasil, para o São Paulo, para qualquer outro clube, se ele quiser realmente jogar no Brasil. Realmente. E para jogar no São Paulo, a gente sabe qual que vai ser as condições. A gente sabe muito bem. Não tem dinheiro, vez ou outra dá aquela atrasada no salário, torcida cobra e cobra pesado. Será que ele vai querer isso para ele nesse final de carreira? 33 anos. Será que ainda tem disposição para articular o meio-campo no futebol brasileiro? Lá na China é uma coisa. O futebol brasileiro é outra coisa completamente diferente. Eu não sei não, cara. Não sei não. Seria bom? Seria. A gente teria que testar. Como a gente precisou testar Rames Rodrigues. E a gente viu no que deu. Será que é mais um tiro no pé, Oscar? Ou dessa vez, se vier, será que vai ser um tiro no alvo? Não dá pra saber, velho. Não dá, porque também não dá pra comparar o futebol da China com o futebol brasileiro. Vocês vão me desculpar. Mas comentem aí. Você gostaria de ver Oscar de camisa 10 do São Paulo? E o Luciano no banco? Ou o Luciano lá pras Arábias, ainda rendendo uma grana pro São Paulo? Quero saber da sua opinião. Dá essa moral aí, comenta aí sobre o assunto do Oscar. Eu achei meio forçado, hein? Vai me desculpar aí, o portal parceiro da diretoria, mas eu achei meio forçado. Essas foram aí as notícias que eu queria trazer, é lógico, tenho certeza que você estava aí fazendo algumas coisas, se preparando para ir trabalhar, ou fazendo um café da manhã e tal, não sei o que lá, e você já ficou atualizado
sobre as notícias que com certeza vão ser muito repercutidas no dia de hoje e você está sabendo aqui já logo cedinho aqui no canal Drex Tricolor, no programa aqui Tricolor em Notícia, fechou? Então dá aquela moral, deixa o seu like, espalha aí, coloque aí no grupo de WhatsApp do São Paulo que você participa, manda para um amigo são paulino, ajude a divulgar esse novo trabalho, esse novo formato de vídeo que o Drex está trazendo aqui no canal, fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um ótimo dia para vocês, tamo junto, é nóis!